Olá, alunos! Hoje a gente vai aprender sobre cadeia e teia alimentar. Então, a gente já viu seres autótrofos e heterótrofos e o conceito de hábitat. E o que isso tem a ver com cadeia e teia alimentar? Tem a ver porque o nosso alimento, a gente vai retirar ele do ambiente que a gente vive. Então, a disponibilidade do alimento que a gente tem vai estar muito relacionada com o ambiente que a gente vive. Vamos ver um pouquinho melhor? Então, vamos lá. Cadeia alimentar. São relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Por quê? Todo ser vivo, ele se alimenta para sobreviver. Alguns produzem o seu próprio alimento, que são os autótrofos, e os outros se alimentam de outros seres vivos, que são os heterótrofos. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia alimentar, na qual a gente pode ver as relações de alimentação. Então, este come este come este e este come este, ok? O que ela nos mostra? Ela nos mostra como os nutrientes e energia fluem entre os seres vivos. Então, vocês podem ver que as setinhas, elas estão daqui para lá. Por quê? Essas setas vermelhas, elas estão indicando o fluxo de energia e de nutrientes. Então, o nutriente dessa planta aqui, a energia dela vai passar para o rato, quando ele se alimentar dela. O nutriente do rato e a energia dele vai passar para a cobra, quando ela se alimentar dele. Então, as setas, elas sempre vão indicar o fluxo de energia. E este fluxo, ele é unidirecional, que significa que ele vai sempre em uma direção só. Então, ele começa aqui e termina aqui. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho. Então, aqui a gente tem uma plantinha que produz seu próprio alimento. A seta que indica que o caramujo vai comer ela. Depois o peixe, que vai comer o caramujo. E depois o ganso, que vai comer o peixe. Então, aqui a gente tem a setinha vermelha, que está indicando o fluxo de energia, quem se alimenta de quem. Então, cada setinha mostra o fluxo de energia, que vai daqui para cá, e quem se alimenta de quem. Esse se alimenta desse, esse se alimenta desse, e esse se alimenta desse. Tudo bem até aqui? Para a gente aprofundar um pouquinho mais o conceito de cadeia alimentar, a gente vai ver o que são os níveis tróficos. Então, em uma cadeia alimentar, a gente sempre tem produtores, consumidores e decompositores. Quem são eles? Os produtores, eles sintetizam o seu próprio alimento. Então, eles são nossos autótrofos. O exemplo, aqui uma plantinha, todo ser vivo que consegue sintetizar o seu próprio alimento. Depois, os consumidores. Eles obtêm o alimento a partir de outros seres vivos. Então, no caso, são os heterótrofos. E aqui eu tenho vários exemplos para vocês. Um besouro, um sapo, uma ave, ok? E os decompositores são aqueles que vão fazer a decomposição. Então, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Eles podem ser tanto os fungos quanto bactérias. Vamos ver isso na cadeia? Bom, então aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar sempre vai começar com um produtor, no caso aqui a plantinha fazendo fotossíntese, e sempre vai terminar com um decompositor, bactérias ou fungos. E no meio dela, a gente tem os consumidores. O consumidor primário é aquele que se alimenta direto da fonte de energia, que no caso é o produtor. Então, a gente pode dizer que é um animal herbívoro, porque ele está se alimentando de plantas. Consumidor secundário, ele é o segundo consumidor da cadeia, está se alimentando do consumidor primário. Consumidor terciário, terceiro consumidor da cadeia, se alimenta do consumidor secundário. E o consumidor final, ou poderia ser também consumidor quaternário, se alimenta do consumidor terciário, e ele é o quarto consumidor na cadeia. Então, é bem simples. A posição que ele ocupa na cadeia é o consumidor. Se ele for primário, provavelmente ele é herbívoro, sempre se alimenta de um produtor. E os outros consumidores se alimentam de outros seres vivos. Tudo bem até aqui?
É importante lembrar que sempre, além da nossa cadeia terminar nos decompositores, todos os outros organismos da cadeia também têm que ter as setas apontadas para os decompositores. Por que isso? Vamos imaginar uma árvore. Quando as folhas secam e caem no chão, elas vão ser decompostas, mesmo que elas não foram comidas por nenhum animal. Então, os decompositores estão pegando essa energia, esses nutrientes dessas folhas secas e decompondo ela, transformando a matéria. Caso um louva-a-Deus, ou o rato, ou a cobra aqui nessa cadeia, eles morram de algum outro tipo de causa natural, os decompositores também vão agir. Por exemplo, se o louva-a-Deus quebrar uma perna, essa perna vai ser decomposta pelos decompositores. Ou um osso de mamífero também serão decompostos. Então, é importante lembrar que todos os indivíduos da nossa cadeia vão ter as setas apontadas para os decompositores, porque os decompositores é quem vão decompor toda a matéria que tiver aí, ok? E agora, teia alimentar. Por que essa diferença? Bom, na vida real, a gente sabe que não funciona assim, linear. Então, todos os seres vivos estão aí interagindo entre si. Se você pensar numa floresta, ela tem muitas relações, não é uma coisa linear. Então, os seres vivos interagem entre si. Então, a gente chama de teia alimentar. Por quê? Uma teia alimentar ela é um conjunto de cadeias alimentares. Por exemplo, essa figura. Se você prestar atenção, ela tem várias cadeias alimentares interligadas entre si. Então, ela é a melhor representação para um ecossistema, ok? Ela é o que mais se aproxima do que a gente tem na vida real. E também, o mesmo organismo, ele pode apresentar hábitos de alimentação variáveis e, portanto, ocupar diferentes níveis tróficos. O que é isso? Vamos olhar aqui, então, para o nosso desenho. Então, aqui, a gente tem a cadeia alimentar: planta, cabra, lobo e leão. Nesse caso, o leão ele é nosso consumidor terciário, que ocupa o terceiro lugar nessa cadeia alimentar. Agora, se a gente olhar para a nossa próxima cadeia alimentar, que é a planta, a cabra e o leão já está predando a cabra diretamente. Então, nesse caso, ele é o consumidor secundário. Então, o leão ele ocupa 2 lugares nessa cadeia alimentar. Se ele estiver predando o lobo, que predou a cabra, ele é o consumidor terciário. E se ele estiver predando a cabra diretamente, ele passa a ser o consumidor secundário. Ok? Mesma coisa os outros. Eles podem ser tanto secundário, terciário, quaternário, dependendo do lugar que eles ocupam na teia alimentar. Tudo bem? Vamos ver mais uma? Olha só. Então, aqui nós temos nosso produtor, a plantinha. Vocês podem perceber que a gente tem aqui uma cadeia alimentar, aqui outra cadeia alimentar e aqui a terceira cadeia alimentar. Então, nós temos 3 cadeias alimentares formando uma teia alimentar. E se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão perceber que aqui está faltando os decompositores. A gente não colocou aqui porque senão ia ficar muito bagunçado a figura para vocês verem. Mas eu poderia colocar uma seta aqui saindo de todos os animais, inclusive a planta também, e indo para os decompositores, ok? Entendido aqui? Então, aqui no caso, o gafanhoto, ele é o consumidor primário, o roedor também. A aranha, o sapo e o lagarto, eles são consumidores secundários. Aqui o gavião, ele é o consumidor terciário nessa cadeia, mas olha lá, ele vai ser o consumidor quaternário, se eu estiver pensando nessa cadeia aqui, ok? E ainda ele vai ser o 5º consumidor, se eu pensar nessa cadeia: planta, gafanhoto, aranha, pássaro, cobra e gavião. 1, 2, 3, 4, 5. Então, percebem que o gavião ele ocupa 3 diferentes níveis tróficos
nessa teia alimentar, certo? Vamos ver mais uma? Essa aqui, uma cadeia alimentar, essa daqui outra, essa daqui uma terceira, e ainda aqui eu tenho uma quarta. Então, isso na natureza acontece bastante, inclusive muito mais do que a gente está vendo aí. Então, se vocês vão achar figuras de teias alimentares muito maiores e muito mais complexas que essas, ok? Esses daqui são só exemplos para vocês entenderem. Tudo bem? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido a diferença entre cadeia e teia alimentar e o conceito de níveis tróficos. Beijão!